despovoamento é um dos principais problemas que aflige o concelho de Alcotim. Comparando os censos de 2011 e 2021, verifica-se que em 10 anos este município perdeu 394 habitantes, ou seja, 13,5% da sua população. Presentemente, mais de uma dezena de montes encontram-se desabitados. O Monte Silgado, pertencente à freguesia de Martilongo, é um desses casos. Para conhecer a história deste monte, fomos ao encontro do Sr. Guilherme Conceição. Partilhará connosco as memórias que tem das suas vivências e experiências no Silgado. Ora, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao Monte do Silgado. Isto foi um monte que eu não nasci aqui, mas foi aqui a minha infância. Eu sou Guilherme Conceição, nasci no ano 1957, 1 de 1 de 57, data mesmo indicada. Epá, e hoje dá-me pena ver isto aqui abandonado. Venho aqui por acaso quase todos os dias, não direi bem, mas venho muita vez, independentemente de ter aqui alguns averos. Mas é uma questão de orgulho de ver onde nasci, mas onde praticamente fui criado. Mas entristece-me um pouco pelo facto de ver o monte das condições é que está. Convido os meus amigos a irem comigo, fazer uma visitazinha ao monte, apresentar-vos aquilo que ainda existe. Embora seja já os restos mortais, mas pronto, é aquilo que há. Vamos então, se aceitam o meu convite, faço questão de os convidar. Esta casa foi feita nos anos 69, o meu pai tinha sido imigrante, fez esta casa e vivi aqui há alguns tempos, nos meus tempos de infância. Portanto, era praticamente mais um dormitório, era o que se fazia aqui, meus pais viviam naquela casa em cima, ali a cozinha, e eu e a minha irmã, inclusive, vinhamos, era mais para dormir e coisa. Portanto, foi feita nos anos 69, uma casa que é recente, está abandonada, possivelmente vai ser reconstruída, estou nessa perspectiva. E enfim, vamos lá ver se eu consigo para aí arranjar algum pezinho de meia para conseguir construir. Isto aqui era o forno, que foi feito já depois da casa, que era onde a minha mãe fazia o pão no tempo antigo, portanto ia só ao moinho, trazia-se a farinha, ela amassava, fazia o pão aqui que dava normalmente para 1 ou 2 semanas. E às vezes tinha que se comer já um bocado duro, até tinha que se molhar, que fazia doer os dentes. Portanto, era um forno praticamente só para nós. Isto já entrava dentro da nossa propriedade, foi feito para nós. Seguindo aqui em frente, era uma pessoa também da minha família, que era a minha tia, irmã da minha mãe, que viviam aqui 5 ou 6 pessoas nesta casa aqui ao lado. Criou aqui 4 filhos. Tem um forno lá também, pronto, que nesse tempo existia ali. E nesse tempo isto tinha aqui 20 e tal moradores e as pessoas juntavam-se todas aqui num poial de aqui até à frente, a fazer as suas saranatas e ter as suas conversas do dia, porque pronto, era o repertório deles contar o que é que se tinha passado. E pouco mais do que isto, e pronto, aqui esta estrada não existia, esta estrada Alcatrão, havia aqui inclusive uma estrada, um caminho pedestre, um caminho de terra, carros não existiam porque não havia hipótese de vir aqui carro nenhum que não tinha acesso, mas já eram os carros que havia antigamente, que eram os burros, os animais, e as pessoas montavam naquilo e faziam esta trajetória que iam a Martilongo a comprar as suas merceariazinhas. Entretanto, de regresso, normalmente, não direi todos, mas uma grande parte, vinham todos de regresso, vinham todos depois almoçar aqui. Almoçar, isto é, com o farnelzinho que traziam, vinham ali, inclusive, aqui à casa da minha avó Claudina, que é aqui ao lado, ficava mesmo à beirinha da estrada, onde punham ali o seu farnelzinho, a mesa estava sempre posta no meio de casa e as pessoas comiam ali e tal, e depois faziam-se a caminhada outra vez mais outros tantos quilómetros. Mas pronto, era uma casa que recebeu sempre toda a gente. A minha avó foi uma pessoa, independentemente de estar à beirinha da estrada, era uma pessoa que recebeu sempre toda a gente, estava sempre a porta aberta para quem passava para um lado ou para o outro. E o resto isto não existia mais nada, essas pessoas viviam do campo, viviam daquilo que colhiam nas hortas, viviam em alguns animais que criavam, que depois vendiam, para fazer algum pezinho de dinheiro, claro que tinha mesmo que ser assim.
Aí faziam assim o dia-a-dia, no fundo, em minha opinião, era uma vida talvez pobre, mas muito saudável. Penso que hoje vive-se pior do que nessa altura, porque há muita fartura, mas já há muito egoísmo, muita ganância, muita inveja e não há amizade perante as pessoas como havia antigamente. Porque eu conheci aqui quando era puto, juntava-se aqui as pessoas velhotas e a gente às vezes não podíamos ouvir certas conversas deles, mas nós respeitávamos-nos. E eles não nos batiam, mas avisavam-nos, não faças isto, não faças aquilo, e a gente respeitava e não respondíamos mal. Hoje, infelizmente, há uma educação totalmente diferente. Qualquer pessoa que a gente diga qualquer coisa, a pessoa leva a mal. Isso, inclusive, se for, até manda umas bacuradas e fala mal educadamente, mas é aquilo que a gente tem e a sociedade é que se vive, amigo. Estas eram as casas dos meus pais, foi as primeiras que eles fizeram antes, quando veio para cá, porque o meu pai é que era daqui e a minha mãe não era. Foi feita em 1960, pois eu nasci em 57, era um puto pequenino quando vim para cá. Depois, a necessidade, portanto, depois nasceu, ou melhor, já tinha a minha irmã, porque já éramos dois, a necessidade de fazer outras casas e que o meu pai depois fez aquela outra casa do outro lado da rua. Como disse há pouco, o passo passou a ser mais um dormitório do que propriamente uma coisa. A vida deles diariamente era aqui. Era aqui. Era a casa onde se fazia o serão, às vezes com as pessoas aqui do monte. Meu pai também foi uma pessoa assim, sempre muito lidada e era onde as pessoas se juntavam aqui à noite nestes pátiozinhos. Esta casa já pertencia à minha avó, este aglomerado de casas até ao fundo. Mais tarde, depois, veio calhar a um tio meu, que depois fez esta cozinha, já foi depois, também não é muito velha, mas o existente da casa era precisamente aquela. Nos anos 50 e qualquer coisa, ainda houve bailes aqui dentro desta casa. Havia pessoas para fazer aqui aqueles bailaricos de antigamente. Depois, entretanto, o meu tio emigrou, foi para a França, lá fez a vida dele, tem 2 filhos, um dos filhos está por França, uma das filhas estudou, é médica, por acaso está ali em Faro, no centro de saúde, mas pouco ou nada vem aqui. Ainda há dias isto foi aqui abandonado e eu tive que estar aqui a fechar a porta e isto foi arrombado aqui por alguém. E pouco ou nada quase que vem aqui. O meu tio faleceu, a minha tia ainda está ali para baixo, mas pronto, aquilo... Quer dizer, foi um monte entregue ao abandono. No fundo, onde tinha tanta gente e atualmente foi todo entregue ao abandono. Poderão dizer o mesmo de mim, que também fui criado aqui, aliás, estive aqui até o mês 9, 10 anos e depois fui-me embora, mas eu ainda regresso cá todos os dias, enfim, ainda tenho aqui algumas raízes, mas pouca gente, ou muito pouca gente vem aqui. Foi um pouco abandonada por essa situação. Ora, isto aqui, nesta parte, temos aqui, isto aqui eram os palheiros, hoje considerados palheiros velhos, onde antigamente era uma ramada chamada ramadas, que era onde prendiam os animais. Quem tinha aqui, quem trabalhava aqui, trabalhava na agricultura, no campo, tinha sempre 2, 3 animais, 2, e normalmente era mais aqui onde isto estava. Inclusive estava aqui onde guardavam a palha para o ano e tal, portanto, esta parte era mais dedicada à parte dos animais. Isto aqui era chamado psilga, era onde se engordava o porco. Antigamente toda a gente engordava um porquito, e este por acaso até era de meus pais, era onde eles engordavam aqui um porquinho e tal, com, pronto, aquilo que podiam ter, 5, 6, 90, 100 quilos, que era matar, que dava para o ano, tinha que dar para o ano, e até era posto aqui. Aquela parte ali já depois era do meu tio, e depois existiu, começou-se a fazer, que isto era parte do recibo do monte, julgo eu, cada qual fazia o seu bocadinho, onde quer que havia um espaçozinho para se tentar desarrascar. Por exemplo, aqui foi feito um forno, não sei se ele chegou a cozer, acho que ele que saiu aqui na construção não foi a melhor. Que era de uma senhora que morava aqui, que era de umas famílias, de uns raios, e era quem não pertencia aqui a este monte, porque este monte no fundo era uma família, ou foi tudo uma família Santos que veio para aqui. E então esta senhora por vezes até dizia, isto aqui, o Silgado, é um monte muito famoso, é um monte com santos em cima, santos em baixo e raios no meio, porque era a família de raios, não sei de onde é que esta família apareceu. Mas pronto, inclusive, viviam aqui neste meio, tinham esta casinha aí ao fundo e fizeram depois mais tarde este forno. Não sei se era divergências com os vizinhos ou coisa de género que quiseram fazer para eles, isso aí já não me recordo. Mas pronto, ainda viveram aqui há algum tempo.
Uma dessas senhoras, ainda me recordo, era puto, agora chegamos um pouco mais acima, que já lhe digo onde ela fazia a comida para 4 filhos que ela criou, numa casa só, quando chegarmos ali já lhe digo, fazia a comida cá fora num maroçozinho de pedra chamado fornalha, na altura, chamávamos-lhe uma fornalha, e ela cozia ali a comidazita com uma lenhazinha de fogo e tal, lá conseguia o foguinho de lenha e fazia ali a sua comidinha. Para os 4 filhos que criou e estavam todos dentro da mesma casa. Uma casa só, única, que a gente já chega lá, uma casa única, foram criados ali 4 filhos e com ela 5, porque acho que ela não chegou a casar. Esta casa aqui era dessa senhora, eu conhecia ainda toda destruída, agora depois foi reparada, uma pequena reparação, mas que era onde essa senhora morava. Morava uma senhora chamada a senhora Araminda, com o senhor Francisco Silva, que foi muitos anos pastor. Moravam aqui nesta casa, ainda moraram aqui nesta casa, que vem descendentes dessa família que se dizia que era dessa senhora Arraia, que essa eu já não conheci. Ouvi falar, ainda tem aí terrenos e coisas do género, onde dizem que, ali a cerca da Arraia, a horta da Arraia, não sei o quê. Pronto, penso que essa família que era precisa disso. Ainda viveram aqui também há alguns tempos. Depois aqui mais à frente, logo pegado, isto era uma alpendurada, onde um senhor aqui tinha na altura uma carroça de burros, uma carroça puxada por animais, que vinha meter aqui. Tinha muita dificuldade em subir toda esta subida por aí acima com os animais, para conseguir meter aqui a carroça. Porque independentemente disso ser um pouco estreito, era muito inclino, muito inclinado, muita coisa, e o homem tinha alguma dificuldade. Mas dado o ponto onde o monte se encontra, porque isto fica aqui na costa, não havia planícies, e ele, coitado, tinha que se governar e meter aqui era onde guardava a carroça. Chamava-lhe a gente o alpendre. Inclusive, ainda me recordo de ser acolhedor de muita gente. E muita gente no sentido de pessoas que andavam nesse tempo, aqui nos anos 64, 65, já era puto na altura, claro, mas recordo-me de pessoas que andavam por aqui a pedir, pessoas que andavam pedindo, e na altura eram nomeados por, olha, é mais um parvinho que vem aí, olha, é mais um parvinho que vem ali, mas às vezes se calhar não era o parvinho, era a necessidade deles que os obrigava a andarem por aí. E então, as pessoas às vezes colhiam-se aqui, como isto era uma alpendurada que ficava aberta, colhiam-se aqui dormiam ainda me recordo de dormirem aqui algumas pessoas. Naturalmente que havia pessoas que lhe davam comida e eles às vezes até pediam. Eu recordo-me da minha mãe muitas das vezes pegar ali metade de um bocadinho, metade de um pão e dizer-me a mim, olha, vai lá levar aquele pobre que está lá em cima. Era um bocado de pão com um bocado de toicinho, porque não havia mais nada, o toicinho que era o toicinho do porco. E eu abalava por essa coisinha acima, chegava aqui e lá lhe dava, ele coitadito ficava todo satisfeito porque comia qualquer coisa, man. Mas pronto, era uma coisa que estava sempre aberta, sempre aberta. Mas felizmente isso acabou e nos anos 70 e qualquer coisa deixou de haver parvinhos, começaram todos a ser inteligentes e ainda bem que a sociedade vive nisto. Esta casa aqui é uma casa única, onde uma senhora chamada Custódia, a gente chamava-lhe a tia Custódia, que eu conhecia ainda, criou aqui 4 filhos dentro desta casa. Aqui dormiam, aqui comiam, aqui estavam tudo. Tem este maroço de pedra que está aqui, conhecido por uma fornalha. Antigamente a gente chamava-lhe uma fornalhazinha, é tipo de um forno, é esta muralha com uma abóbodazinha por cima, era onde ela inclusive fazia os almoços, com um foguinho a lenha, ali fazia um foguinho, fazia ali os almocinhos, aquilo que ela podia arranjar, e pôs 4 filhos que criou aqui nesta casa. Portanto, era uma casa única e as pessoas tinham que viver todos aqui dentro desta casinha. Mais tarde depois, isto já muito mais tarde, já nos anos 90, por isso sensivelmente, quando já não estava aqui ninguém, quando o monte já não tinha ninguém, pronto, já não vivia ninguém. Estava aqui apenas um morador, ninguém não, porque ainda era alguém, um morador que faleceu aqui há cerca de uns 2 anos e tal, 3 anos. Por acaso era meu primo direito, viveu aqui sozinho muitos anos. Morreu-lhe a mãe e depois ele acabou por ficar aí sozinho. Veio então a água para aqui, aí a origem deste fontenário, que isto não existia aqui. A água vem para aqui, abriram o furo lá embaixo, canalizaram a água até aqui,
abrindo a torneira, não sei se tem água, mas julgo que tenha, até posso experimentar, tem sim senhor. A luz veio mais ou menos quase na mesma altura, talvez viesse primeiro, para depois se puder pôr a bomba, a bombar a água cá para cima. Portanto, sensivelmente a luz se calhar veio primeiro com que veio esta parte do fontenário. Mas isto para dizer o quê? Porque quando não há ninguém onde possa usufruir disto, quer dizer, não digo que o dinheiro é mal gasto, porque não, nunca há dinheiro mal gasto. Há mal investido. Mas se calhar era útil, quando as pessoas estavam cá, criar-lhe condições de vida, arranjar-lhe condições de vida para que as pessoas não se pudessem ter abandonado isto. Assim, deixaram abandonar os povozinhos, tanto este monte como outros que há aí, deixaram-nos abandonar e depois começaram a criar condições. Hoje temos luz, temos telefone, temos água canalizada, temos o mínimo de condições para se poder viver aqui. Mas eu pergunto, quem é que vem agora viver para aqui? Quem já saiu daqui? Procurou vida por outro lado, nem os pais e nem os filhos vêm para cá porque foram-se embora com os pais, nasceram lá, têm os amigos de infância e já não vêm cá nem para o Silgar, nem para coisa que o valha, nem. Portanto, isto, mais dia, menos dia, será tudo para cair. Quando morrer esta geração como a minha, e alguns foram criados aqui comigo, pessoas de minhas famílias, porque isto era um monte familiar, se calhar, isto fica mesmo que eu abandono. E abandonado já está, nem. Aqui também era uma casa onde alguém viveu muito tempo, inclusive um casal que tinha uma outra casa num outro monte, mas tinha uma filha que viveu aqui também sempre. Pessoas também que viviam, também dos tais santos, que viviam também mais ou menos dentro do coisa, dentro do nível de vida que tinham. Também ela, pois, faleceram e pronto, e ficou a casa abandonada e hoje são umas raparigas que são netas ou coisa que o valha, mas pronto, acho que é isso em venda, mas estou a pedir muito dinheiro por isso. Isso às vezes também obriga um bocadinho à certificação das coisas, porque a pessoa que vier comprar isto, o que vem comprar aqui é o espaço, né? Porque as casas não têm construção nenhuma, né? Tem que comprar o espaço, e o espaço as pessoas também muitas das vezes não, em vez de facilitar as coisas para haver sucesso nos montes, complicam. Pensam que isto vale que estamos em Quarteiro ou que estamos numa Vila Moura. Não estamos, a gente estamos no Silgado. E isto aqui poderia valer uns trocados onde pelo menos não ficava abandonado. Não, mas as pessoas querem muito dinheiro, porque a área é muito grande, porque não sei o quê. Mas estás a comprar a área, pá. Esta parte aqui é uma casa de habitação lá em cima, que era de umas pessoas que moravam aqui, pessoas um bocadinho mais abastecidas já, pronto, voluntariamente, em termos de terrenos e em termos de gados e coisas do género. Tinham arramadas dos animais e viviam inclusive lá em cima. Portanto, isto era uma rua que morria ali, mas que era muito transitável pelas pessoas que vinham trabalhar aqui. E era uma casa que também vivia um casal, em que a senhora normalmente esteve aqui quase sempre sozinha, porque o marido era pastor e andava fora. Depois, já com uma determinada idade, voltou para aqui e viveram aqui, inclusive até à morte, não é? Mas isto estou a falar de pessoas que na altura estavam com os 60 e para 70 até por aí fora. E foram caminhando, pois a lei da vida permite que as pessoas morressem e os herdeiros. Esta senhora teve aqui, salvo erro, 3 ou 4 filhos, também nenhum deles ficou por aqui, tiveram que se ir todos embora. E depois atrás dos filhos já ficaram por lá os netos e as casas continuam abandonadas, como a gente está vendo. Esta casa foi uma das casas quase que foi das últimas a ser habitadas. Isto porque o casal que vivia nesta casa criou 2 filhas, teve 2 filhas. Essas 2 filhas foram morar para Faro, os maridos eram polícias, que já depois de reformados ainda vinham aqui constantemente. Já depois dos velhotes morrerem, mas continuavam a vir aqui, porque têm alguns terrenos e coisa de género. Tem esses casais, um casal tinha uma filha, que por acaso é médica também, foi médica em Évora e agora está no Hospital de Faro, porque este monte também saiu daqui algumas pessoas inteligentes, não é preciso só de ir a Lisboa ou ao Porto para trazer inteligências, aqui também as há. Agora, infelizmente, se calhar sem condições para poderem seguir, mas não interessa, elas hoje estão formadas. E tem mais 2 filhos, de um outro casal, de uma outra filha, tem 2 filhos que aí infelizmente faleceu um ainda não há muito tempo, o rapazito novo também, pá, que é uma pena, e pronto, e agora até está aqui abandonada, pá, já foi
Julgo, pelo menos, aí há tempos, que eu nem entrei aqui dentro, mas já ouvi aí conversas que eles já tinham assaltado isto por uma porta exterior que está do outro lado. Tinham levado algumas coisas que estavam aqui dentro, coisas de valor inclusive. Mas eu ainda não fui aí dentro, mas ouvi essa versão. Quer dizer, isso será mais uma casa para cair, né? Pois as pessoas têm as vivendas deles em Faro, têm as casas lá, será mais uma que fica abandonada. Uma casa que, no meu entender, uma das casas melhor situadas no povo aqui no Monte. É pena ter um acesso ruim, porque para chegar um carro aqui é uma confusão desmarcada, mas em termos de visibilidade é muito bonita, é uma casa muito bonita. A gente está aqui, é uma casa linda. Eu cheguei a vir para aqui às vezes com os casal de velhotes e jantarmos aqui, vermos passar além na 124 a carreira que vinha de Faro para Mardilongo. E era uma coisa que a gente via-se passar o autocarro e digo, olha, a carreira já aí vai. Quer dizer, era uma coisa que soava na gente, porque não havia aqui estradas nenhumas, isto era um monte, como disse há pouco, um monte muito isolado nesse sentido. E depois tinha mais movimento também esta parte aqui da parte de cima da rua, podemos falar aqui no forno. Pronto, este forno era o forno considerado na altura o forno público. Isto é, as pessoas todas aqui do monte, quando queriam cozer o pão, isto de semana a semana, ou de 15 a 15 dias, tinham de vir aqui com um dia ou dois de antecedência e marcar uma cruz aqui à porta do forno. Fazia uma cruz aqui, e a outra pessoa, se viesse para vir cozer no mesmo dia ou coisa que o valha, já via que estava marcado o forno para aquele dia. Via que estava marcado, a pessoa marcava, antecipava as coisas para o dia a seguir. E era o forno, foi muitos anos, o forno da população toda em geral. E depois é que começaram a aparecer outros, né? Inclusive o meu pai mandou fazer um, a minha mãe tinha lá embaixo, outra senhora lá tinha outro também, começaram a aparecer outros. Mas este foi muitos anos já. Isto cozeu aqui milhares de pães neste forno. E quando era pequenino vinhamos aqui, as pessoas punham um tabuleirinho ali em cima daquele poial, punham aqui a lenhazita e faziam, e a gente de vez em quando vinha aqui roubar uma costinha, quando era assim, a fome nesse tempo já era assim um bocadinho má coisa, a gente de vez em quando espreitava, porque ficava ali dentro do tabuleiro uma costazinha que é chamada um pãozinho mais pequenino, nesse tempo com uma massa diferente. E a gente chegava aqui assim, de vez em quando roubávamos uma costinha daquelas e pirávamos e íamos embora não era um roubo que se considerasse roubo, mas matava um bocadinho a fome. Matava um bocadinho a fome. E a partir daqui o monte depois pouco mais, tem mais algumas histórias, tem, sim senhor, ainda conheci aqui muita gente e hoje não se conhece, não está ninguém. Mas pronto, é um monte que para mim geograficamente está muito bem localizado, muito bem situado, e é pena estar neste estado.